Então vamos começar a nossa jornada de conhecimento no digital. É tão importante a gente saber o local, na verdade, o posicionamento onde a gente está nesse mercado musical, que tem várias funções, várias etapas. E eu quero começar com a etapa sobre ser artista independente. Ser artista independente é bem diferente de ser artista famoso, ou como o pessoal chama, mainstream. Já deixando esse detalhe que o meu inglês é o inglês britânico, então eu tenho sotaque em algumas palavras, sabe? Então, não leve em consideração. Mas voltando ao assunto, nós estamos falando aqui de artistas independentes. Para o independente, a trajetória é bem diferente do artista que tem vários recursos, principalmente financeiro, para fazer o seu trabalho musical. Então, diante disso, vamos começar aqui que o digital ele trouxe oportunidade para os artistas independentes divulgarem a sua música, o seu trabalho. As três principais plataformas de divulgação do artista independente é o YouTube, o Spotify e o Instagram. Antes de entrar na questão do que essas quatro plataformas e as diferenças que ela tem, eu quero falar sobre o tipo de público. Nós vamos falar sobre o tipo de público, nós vamos falar sobre produção de conteúdo nessas plataformas e nós vamos falar sobre monetização. No tipo de público, vale lembrar uma coisa bem interessante, só para a gente estar ciente, que é o mercado musical atacado e varejo. O que é isso? Vamos primeiro para a definição do que é o atacado. O atacado é o comércio atacadista, é uma modalidade de comercialização de produtos em grande escala. Lembra disso? Atacado, grande escala. Já o varejo é o comércio varejista de uma modalidade de comercialização de produtos em pequena escala. Normalmente, o artista independente, ele está mais nessa questão do varejo de pequena escala do que na questão do atacado. Vamos voltar lá para o tipo de público em cada plataforma para a gente entender melhor, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, para você, o YouTube, para ele trazer resultado, é atacado ou varejo? Vamos ver aqui. Normalmente é atacado. Para se ter um resultado bom no YouTube, é necessário muitas visualizações, muitos inscritos para ter uma relevância. Spotify também atacado, é necessário ter muitos plays, é necessário ter muitos ouvintes mensais para ele realmente ter o resultado que o artista busca. Já no Instagram, ele consegue funcionar bem com varejo, numa pequena escala, num número bem menor com relação às outras as plataformas que exigem milhares de ações, de plays e de views. Então, o tipo de público, o artista independente, funciona melhor o Instagram. Vamos agora para outra função, que é a produção de conteúdo. É aí que os artistas choram. Vamos ver como que é a produção de conteúdo no YouTube. Normalmente, a produção de conteúdo no YouTube, ela depende de terceiros. O que que eu quero dizer com isso? Para você subir um vídeo no YouTube, normalmente para o artista musical, é um clipe. Para fazer um clipe, eu vou depender de terceiros, a não ser que eu seja filmmaker, que eu seja videomaker,
e eu consiga fazer tudo sozinho. Mesmo assim, ainda vou precisar de alguém para me gravar. Enfim, é necessário ter um estúdio para ele fazer a gravação do clipe. É necessário ter a dependência de terceiros. Além disso, o padrão normal do YouTube, ele tem muito a ver com a questão do padrão profissional. Por quê? Porque lá você vai estar os artistas do mainstream também competindo no que a pessoa vai visualizar. E as pessoas que estão usando o YouTube têm esse padrão profissional de procurar coisas bem feitas, bem, enfim, é um trampo profissional, né? De qualquer jeito lá não. E a terceira coisa, juntando a dependência de terceiros, juntando o padrão profissional, é muito difícil manter uma frequência de vídeos no YouTube. Para você ficar postando, ainda que seja de mês em mês, você tem que ter um orçamento muito bom para você produzir clipes de mês em mês. Isso de mês em mês nem é muito recomendável. Se você for pegar a frequência que tem que ter no YouTube para ele se manter relevante, é muito mais do que um clipe de mês em mês. Vamos para o Spotify. No Spotify também, para você produzir conteúdo para a plataforma, para o seu perfil, também é necessário a dependência de terceiros, a não ser que você tenha um home studio. E aí, por mais que você não tenha dependência de terceiros, você vai ter que ter tempo, experiência e orçamento para fazer. Dentro do Spotify, também o padrão de áudio que é colocado lá é um padrão profissional. Não adianta você fazer um áudio de qualquer jeito e querer colocar lá, não vai funcionar. Comparado com outros artistas que tem lá, você já vai ficar para trás. Com isso, a frequência para se manter constante dentro do Spotify também é difícil, porque você vai ter que gastar com o estúdio para gravar na qualidade boa e para manter isso, ainda que seja de mês em mês, não é todo mundo que tem esse orçamento mensal. Então, agora vamos para o Instagram. No Instagram, a gente está falando aqui de produção de conteúdo. Para você conseguir fazer conteúdo no Instagram, você mesmo consegue fazer de uma maneira bem simples. E o padrão que se tem no Instagram é o padrão artesanal. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, tem um violão, você canta, você consegue fazer uma postagem tocando e cantando. Ou você pode colocar o playback no seu computador, no seu som e cantar. Também já é uma produção de conteúdo. O detalhe da produção de conteúdo dentro do Instagram é que ela é mais fácil. Por quê? Porque você tem muitos tipos de conteúdo. Você pode colocar uma foto, você pode colocar uma foto com áudio, você pode colocar um vídeo, vídeo curto, vídeo longo, fazer live. Enfim, é um leque de opções que você tem de fazer conteúdo e isso de uma maneira muito prática, mesmo artesanal. Quando eu digo artesanal, eu não estou falando fazer de qualquer jeito, mas fazer com que você tenha em mãos no momento. Com o tempo você pode evoluir, você pode comprar outros equipamentos, enfim. Mas isso não impede você de fazer conteúdo no momento. E isso vai ser com o orçamento baixíssimo ou até zero, porque você mesmo que vai fazer, e um padrão que não vai exigir de você também ter um alto conhecimento de áudio
e de vídeo. São coisas simples que você pode fazer e traz resultado. Então, de acordo aqui com o que a gente está vendo aqui, a produção de conteúdo do Instagram, ela é muito mais fácil para um artista independente. Vamos por questão da monetização. A monetização dentro do YouTube, ela tem que seguir a política da monetização. O que que seria essa política? Essa política ela encontra alguns tópicos que são diretrizes da comunidade, termos de serviço, políticas de direitos autorais e política do programa Google Ads. Se você nunca ouviu falar desses quatro termos aqui que eu coloquei, é sinal que você está bem longe de monetizar o seu canal no YouTube. Por quê? Diante disso aqui, dessas diretrizes, ele vai explicar passo a passo o que você precisa fazer. Por exemplo, você sabe quantas horas você tem que ter no seu canal para ele se enquadrar na monetização? Você sabe? Pois é, isso está dentro da diretriz da comunidade. Você sabe se você pode fazer cover, se você pode colocar música, áudio de outras pessoas e querer monetizar? Então, tudo isso aqui está respondido dentro das políticas de direitos autorais. Enfim, são coisas que você deve estudar se você quer monetizar o seu canal. Se você não está sabendo dessas quatro coisinhas aqui, não tenha esperança que o dinheiro vai cair na sua conta assim do nada. Vamos para a monetização dentro do Spotify. Vamos lá. O Spotify ele paga micro centavos por play. Ah, Fernandinho, tem o primo do tio do meu amigo que falou que ele tá ganhando rios de dinheiro com o Spotify. Bom, artistas que eu conheço de perto, independentes, não estou falando de artista grande não, independentes, relatam que não é bem assim que acontece não. No caso, você já deve ter experiência se você já colocou música no Spotify, que a coisa não é bem assim como dizem por aí. Por quê? Vamos lá, os motivos dessa questão. Todo play do Spotify não tem o mesmo preço. Eu sei que tem gente que fala assim, ah, não sei tanto, não sei que centavos de dólares é um play. Não é bem assim. Cada play tem um valor local. Se é um play é do Brasil é um valor, se o play é na China é outro valor, se o play é na Rússia é outro valor, se é nos Estados Unidos é outro valor. Não existe um padrão uniforme do valor de play, certo? Então isso varia. Outra coisa, se a sua música for ouvida, que é o tipo de assinatura, por uma pessoa que está usando Spotify no modo gratuito, sem assinatura premium, você não recebe nada pelo esse play. Então, os plays monetizados só são de contas que têm assinatura, de assinantes do Spotify. Caso contrário, não recebe nada. E aí também entra a questão do contrato com a agregadora. O que é isso? Para você subir qualquer música no Spotify, você tem que ter uma agregadora. Essa agregadora é ela que faz essa ponte entre você e o Spotify. Não, você não consegue ir diretamente, tem que passar por uma agregadora. Essa agregadora normalmente, se você não leu a letra miúda, o que acontece? Tem alguns termos lá na letra miúda que diz qual é a porcentagem que a agregadora fica desses plays, tá? Então, além de receber microcentavos, passa por todas as etapas para realmente chegar dinheiro na sua conta. Então, tem que estar muito ciente disso. Aí,
entra uma coisa aqui a mais que eu gostaria de falar, que é a questão de playlist. Muito cuidado com a questão de playlist, porque existem playlists aí que tem um monte de robozinho de engajamento. Uma vez que você tá com ações suspeitas dentro do seu perfil, por exemplo, com essas playlists estranhas, o que pode acontecer? Você pode perder o seu perfil. E é uma dor de cabeça que você nem imagina. Então, muita atenção sobre a questão de comprar lugar na playlist e aí que o pessoal vive vendendo aí. Muita atenção nisso aí. Então, vamos falar sobre a monetização dentro do Instagram. A monetização dentro do Instagram ela acontece de forma indireta. O que eu quero dizer com isso? Que você tem um leque de formas de vender dentro do Instagram. Você pode colocar um link da sua lojinha, dos seus produtos, por exemplo, camiseta, caneca, boné, um exemplo. Você pode fazer lives pedindo contribuição. Você pode fazer uma live fechada, aonde as pessoas que participar podem participar fazendo um, um Pix para você. Eu vou falar mais disso logo mais. E vendas de ingresso você pode colocar também o seu link e direcionar as pessoas para a venda de ingresso. Sobre live de contribuição, pensar comigo aqui. Você fez uma live e chegaram 50 pessoas aparecendo na live. Dessas 50 pessoas, 10 resolveram contribuir com você com R$ 10. Uma live que você fez, você pode receber R$ 100. Agora eu pergunto para você, quanto você acha que você tem que fazer dentro do YouTube ou dentro do Spotify para receber R$ 100? Já te respondo, é muita coisa que você tem que fazer. Por isso que quando eu estou direcionando o artista independente a ter um foco mais no Instagram, é pensando justamente nessas três coisas aqui. No tipo de conteúdo que você consegue fazer. Primeiro, no tipo de público, que não é um público que precisa ser um público gigante para fazer a coisa acontecer dentro do Instagram. A produção de conteúdo, onde você tem facilidade de produzir o conteúdo, não depender de terceiros, e a monetização, que você tem várias opções, não ficar preso somente à questão do que a plataforma vai te dar. Por mais que seja aqui indireta, você tem outras ramificações para você gerar uma remuneração dentro da plataforma.